Vamos começar com um número que vai te incomodar. A maioria das pessoas do mundo nunca teve contato com inteligência artificial. E desse pedaço que usa, quase todo mundo usa chatbot grátis, perguntando bobagens, uma receita de bolo, brincando ou gerando uma imagem aqui e ali. Pagante de verdade é uma fração minúscula. Quem usa IA para realmente construir alguma coisa séria, praticamente ninguém. Então, quando você abre a rede social, parece que tá todo mundo construindo muitas coisas com IA, todo mundo tá fazendo o seu próprio SaaS, mas geralmente isso é apenas ruído. A realidade é que a janela está escancarada e tem muito menos gente dentro do que você pensa. E hoje eu vou te mostrar algumas castas da nova era e onde você pode estar. Talvez isso pode te ajudar a te colocar no caminho certo. Meu nome é Breno, eu sou fundador da Lion Lab Comunidade de Inteligência Artificial, sou diretor de uma empresa de tecnologia e hoje estou aqui para passar o conhecimento para vocês. Então já deixa o seu like no vídeo, segue o canal, importante para a gente continuar nosso trabalho. Então o link da comunidade está disponível na descrição desse vídeo. Se você quiser aprender mais sobre desenvolvimento de aplicações utilizando inteligência artificial, venha compartilhar o seu conhecimento com a gente e nós também vamos compartilhar com vocês. Beleza? Então, vamos embora pro vídeo. Hoje nós estamos com um esqueminha diferente aqui, eu tô testando um formato aqui de HTML, porque eu achei bonitinho aqui, depois vocês me dão o feedback aí se isso aqui ficou legal. Mas beleza, cara, quem que usa realmente IA no mundo? Então nós temos aqui, ó, 6,8 bilhões de pessoas nunca utilizaram IA. Então, ou seja, 84% das pessoas não utilizam ou nunca utilizaram IA. Aí nós temos aqui 16% aqui, ó, dessas pessoas são as pessoas que usam ali os chatbot grátis. Você abre o seu GPT ali, você não precisa pagar, você utiliza ali, a minha mãe ali pede uma receita de bolo, você manda um contato ali para ver se ele entende, pede para ele formatar um texto, esse tipo de coisa. São essas pessoas aqui que dá 1,3 bilhão de pessoas. E aí, quem paga ali esses $20, né, que é uma média ali da entrada, né, de uma assinatura de entrada, bate mais ou menos 45 milhões de pessoas. Aquelas pessoas ali do Plus, Gemini, Advanced, Copilot Pro, esses aqui a gente chama de Power User, ou seja, eles já pagam algum tipo de assinatura para poder ter acesso um pouco mais avançado. E aí temos aqui os Heavy Users, galera. Esses caras aqui são os que têm assinatura acima de $100, que já paga Pro, Premium, Enterprise, que já pagam um codex, uma assinatura acima do Plus, que paga um Cloud Code ali, uma assinatura Max. Enfim, essas pessoas aqui dão um total de 6,5 milhões de pessoas no mundo. Beleza? E aí você vê como que tá o mercado hoje aqui, né? As pegadas aqui, ó, desses dois caras aqui vão prover serviços para essa turma aqui, ó, que não tá usando, nunca usou ou usa só o gratuito, etc e tal. Então você vai poder prover serviço, vai poder ensinar, vai poder implantar, vai poder realmente passar ali um pouco do conhecimento do que você tem para isso transformar no negócio. Então você vê que o mercado ele tá inteiro voltado para quem não usou, né? Então assim, essas pessoas aqui que estão usando realmente vão ser as pessoas aí que vão conseguir ganhar dinheiro nesse mercado. Então aqui você já entende onde você pode estar aqui nesse universo da inteligência artificial. E aí, já vindo para o meu nicho aqui, que é a construção de software, né? Sempre trabalhei com empresa de tecnologia por muitos anos, né? Então a minha experiência é focada nisso. Então eu tenho uma visão diferente. Eu acredito que todos os desenvolvedores também têm uma visão diferente, ou quem é dono de uma software house, ou quem é dono de uma empresa de tecnologia que já construiu a sua própria tecnologia antes da IA. Então essas pessoas elas já têm uma noção do que é realmente construir um software, o quanto custa e quanto tempo leva. Então, cara, em 2021, você construiu uma aplicação mínima ali, jogando por baixo, tá? Cara, você demorava ali um ano para soltar ali uma primeira versão boa ali, e você gastava aqui em média de 70 a 100 mil reais. Isso assim, tô falando que é uma solução mínima mesmo, porque hoje se você for contratar um desenvolvedor sênior aí para sua empresa, você não vai gastar menos de 15 a 18 mil reais PJ aí para ter um desenvolvedor sênior dentro da sua empresa. Então, se você for pensar nesse valor, multiplicado por 10 vezes ali, esse cara, ele já te custou mais de 150 mil reais. E talvez em 10 meses, esse cara sozinho, ele não conseguiria te entregar uma aplicação completa, front-end, back-end, com estrutura, tudo em produção. Talvez ele não conseguiria te entregar a tempo. Talvez ele estaria desenvolvendo ainda, escrevendo código ali. Isso em 2021. E agora, em 2026, com 1.100 reais, aqui estou dando um exemplo aqui de uma assinatura do Cloud Max, eu consigo entregar muito próximo ao que um desenvolvedor sênior demoraria muitos e muitos meses, eu consigo entregar em algumas semanas. Isso já funcionando, em produção, com infraestrutura detalhada,
um projeto completo eu consigo entregar com uma assinatura dessa de R$ 1.100 aqui. E aí eu falo que eu consigo porque eu já tenho uma experiência nesse mercado. Então eu já trabalho com tecnologia há muitos anos. Então uma ferramenta dessa aqui da minha mão, com uma assinatura de R$ 1.100, eu consigo entregar o que em 2021 gastava-se mais de R$ 100.000 e demorava muitos meses, eu consigo entregar em semanas. Então, quando você vê o mercado por esse lado, quem tá no meio, no nicho, essa assinatura aqui é mamão com açúcar. Isso aqui não é nada, é barato demais. Eu acho que com R$ 1.100 você nem conseguiria agendar uma reunião com o desenvolvedor. Eu acho que ele nem te ouviria o que você tinha a dizer em 2021. Então, isso é muito importante entender, que quando você fica julgando ali que o Cloud Code tá caro, limite muito caro, cara, eu não consigo ver caro. Tipo, eles diminuíram o limite, eles estão apertando o cerco, as coisas estão acontecendo, estão cobrando mais, enfim, não estão deixando mais você usar os SDKs, etc. Mas mesmo assim, isso aqui é infinitamente mais barato pelo que a ferramenta entrega, obviamente, para quem tem o conhecimento, beleza? Então, hoje, cara, 60 vezes aqui mais barato, 24 vezes mais rápido, você entrega a mesma coisa. Show. E aí, essa febre de facilidade misturada com o preço ali que o cara consegue pagar, isso tá gerando na turma aí um lance que eu tô chamando de token ocioso. É uma ansiedade do token, né? E eu li um paper outro dia sobre isso, que isso tá acontecendo muito no Vale do Silício, que, cara, a galera tá viciada em construir e fica construindo e construindo em cima e depois construindo de novo. Só que geralmente eles não estão chegando a lugar nenhum. O cara chega na metade de um projeto, ele já começa outro. Por quê? Porque ficou muito fácil. De rapidinho você tá vendo uma telinha ali, tá pronto. Putz, apertei o botão, deu certo, chamei o agente de IA, fiz aqui o meu sistema financeiro, mas não colocou em produção ainda. E isso tá gerando ansiedade do token na turma. Então ali a galera já checa o terminal ali antes de tomar o café, já deixa o computador ligado lá, o Cloud Code arrebentando a noite inteira. Aí 3 a 5 agentes rodando o dia todo em paralelo. Desconforto real quando o agente fica parado, o cara tá dormindo lá, fala, putz, meu agente podia estar trabalhando, meu limite semanal ainda não tá consumido. Então você mede o dia por tokens queimados e não por horas e deixa terminando enquanto eu durmo. Então assim, isso aqui, galera, tá sendo um vício, né? Então eu li um artigo sobre isso e realmente faz muito sentido. Você vê que rolou uma febre do Cloud Code esse ano, está começando a fazer mal para as pessoas, né? Então tem um nível de ansiedade aqui, ó, de 92% que vai gerando nas pessoas que enquanto os agentes delas estão parados, principalmente porque elas dão muito mais valor nessa assinatura aqui do que um cara igual eu, por exemplo, que, cara, se meu cloud ficar parado um dia ali, pra mim tá ok, tá tranquilo, tá pago, né? 1.100 aqui não é algo que é caro para o que entrega. Então, assim, entendo que cada um tem sua realidade. O que eu estou dizendo é que R$ 1.100 é barato para o que entrega. Não é porque é barato porque eu tenho dinheiro ou porque a pessoa ali tá achando caro porque ela não tem dinheiro. Não é isso. Eu consegui comparar para vocês que você vai conseguir comprar ali um carro esportivo, uma Ferrari ali por R$ 150.000. É basicamente isso. Para quem já pagou 2, 3, 4 milhões numa Ferrari, se puder comprar por 150 mil é o mesmo carro, só precisa aprender a dirigir ali o carro esportivo e sair andando, é uma comparação muito parecida. E aí, com essa ansiedade do token, a pessoa ela não para pensar direito e viemos para o próximo gargalo, que é aqui, ó, começar é fácil, terminar é o que separa. Entendeu? Aqui é o problema. Então aqui 100% geram algo com IA. A demo roda, é a hora que o cara tá mais feliz ali, putz, meu sistema e tal, vou ganhar dinheiro. E aí a maioria empaca nesse próprio demo aqui, cara. Parece pronto, é diferente do que tá pronto. Só que só mais ou menos 10% chega em produção de verdade. Ou seja, os caras ficam construindo, o código fica ali local e tal, e vai enrolando, e aquele código macarrão, o cara começa a ficar com medo, porque não sabe se o código dele tem vulnerabilidade ou não, não sabe como colocar em produção, não sabe se vai acontecer alguma coisa, enfim. E aí, 91,5% dos apps vibe coded tem pelo menos uma vulnerabilidade de segurança. Já fiz um vídeo sobre isso aqui, enfim, peguei dessa pesquisa aqui. Então, tudo que eu tô pegando aqui tem dados, tá, galera? Se vocês quiserem aí, vou soltar os dados tudo aqui para vocês darem uma olhada. 45% do código da IA tem alguma falha de segurança, também já fiz vários vídeos aqui sobre isso, que mesmo você dando o contexto correto, tudo beleza. Quem entende de código, dá o contexto certo. Quando ele vai fazer a primeira refatoração, auditoria de segurança ali, ele já pega
uma ou duas coisas ali que é falha crítica de segurança, beleza? E aí, beleza. Onde aqui que quase todo mundo desiste? Esse aqui é legal. É um gráfico aqui de empolgação e desafio. Beleza. Então aqui, ó, quando você começa um negócio novo, você fala assim, caralho, vou ganhar dinheiro demais, minha ideia é muito boa, agora eu tenho Cloud Code aqui, eu tenho Codex pra me ajudar a fazer meu app e ficar pronto. Então você tem essa empolgação inicial e é do caralho. Antes ia até aqui quando você tava abrindo um negócio novo. Agora quando tem o Cloud Code aqui, cara, a empolgação ela vai até lá em cima, porque aí você realmente vê materializando aquilo ali. Você tá vendo o seu app, um negócio que é seu filho ali, você tá construindo, não sabe direito o que tá lá no código, mas cara, tá construído, tá funcionando aqui localmente. Só que, cara, chega em algum momento aqui que você já chegou ali perto ali do seu objetivo, do que você queria construir, aí você já começa com os níveis de dificuldade. Você precisa colocar isso em produção, você precisa trabalhar com vendas, você precisa trabalhar marketing, porque não é você colocar seu aplicativo lá no ar que de repente todo mundo vai fazer download, viralizou. Tudo isso aqui você vai ter que trabalhar. E a grande maioria das pessoas, elas também trabalham em outros empregos, outros trabalhos, e estão tentando desenrolar alguma coisa aqui com vibe code, enfim, ou até um desenvolvedor ali que tá agora querendo mexer com IA. Mesmo que o cara chegue aqui, ele tem que trabalhar todos esses conceitos aqui. E aí vai caindo, a empolgação vai caindo, porque aqui, galera, é a parte do trabalho de verdade. Você construir a aplicação ali hoje com o que a gente tem, realmente é algo que você já consegue entregar. Mas você precisa também ter os fundamentos para poder entregar isso, né? Senão você vai olhar para o seu código lá, você não sabe o que vai acontecer. O primeiro problema que você tiver a sua aplicação vai falhar. Então chega nessa parte da dificuldade aqui e tem uma outra área aqui, que é a área de pivotagem, que é quando você já está desanimado, já passou por isso aqui tudo, mas você já entendeu o mercado, você já entendeu aqui da sua aplicação, você já teve feedback de usuário, os usuários já explicaram muita coisa, já falaram que isso aqui é ruim, isso aqui é bom, ninguém está usando por causa disso, mas uma outra funcionalidade que tinha ali, que você nem dava valor, é o que mais está sendo utilizado, a galera achou legal, e aí chegou a hora da pivotagem. Quando você pivota o seu negócio, é porque você já tem dado o suficiente para saber que esse negócio é um negócio bom, é um negócio que pode ir para frente. E aí, quando você pivota e realmente foca naquilo que é legal, é aqui quando você começa a voltar de novo. A empolgação vem, o dinheiro começa a entrar e aqui você começa realmente a dar certo. A maioria das pessoas, elas já começam a desistir aqui, ó. Quando a empolgação começa a diminuir, ela já começa a dividir aqui. Quando você tem que colocar em produção, quando você tem que ver que você vai ter que vender isso, que você vai ter que colocar isso aqui no ar e vai ter que ter uma operação de uma empresa que vai ter que rodar em volta disso aqui a galera já começa a desistir. Muito difícil você até chegar nessa parte aqui e quando você chegar, a sua empolgação vai estar num nível muito baixo e você ainda vai ter que reinventar o seu negócio. Isso aqui eu garanto para vocês, galera, 90% dos negócios que existem hoje, em algum momento eles foram pivotados. Quase nunca é 100% da ideia original. Por isso que eu falo aqui na comunidade que, galera, que você tem que começar pequeno, não faz aquela aplicação gigantesca primeiro, faz só o core do seu business e testa isso no mercado, põe em produção. E aí quando a pessoa desiste aqui, mais ou menos desse trecho, o que ela faz? Ela começa de novo aqui, ó, um novo negócio, com uma nova empolgação, com o Claudão aqui, ó, o GPT de novo, colocando aqui pra ela vir aqui e parar aqui, volta de novo, e aqui fica o caminho dos ratos, ela não sai dessa parte aqui, ó. E aí você não vai conseguir evoluir de fato utilizando essas ferramentas aqui que foram feitas pra te acelerar, mas que na verdade não tá te acelerando, porque você nunca tá colocando nada em produção. Beleza? E aí o que me leva para a próxima parte, que é o pivotar, faz parte do ciclo. Então, por que eu falei a pivotagem ali? O que é o caminho ideal aqui, né? Cara, o caminho ideal aqui para mim, tá? Então, não sei se faz sentido isso aqui para você. Se você tiver uma ideia melhor aqui, até hoje com a minha experiência, tudo que eu consegui foi baseado nisso aqui. Então, você começa, você faz um MVP, que é o mínimo produto para funcionar. É algo que é tipo assim, ó, se o meu aplicativo é um aplicativo que controla plantões médicos e os médicos conseguem trocar os plantões, algo desse sentido, o meu aplicativo só faz isso. Ele não faz mais nada. Ele não tem controle de cirurgia que o cara fez, ele não tem controle de horário, quanto tempo o cara trabalhou, quanto que ele ganhou, nada, é só isso. Isso é o MVP. Você coloca isso em produção, você coloca isso em teste. Muitas vezes esse teste é gratuito, é de graça. Ó, cara, testa aqui meu app aqui, vê o que você acha. Você vai receber um feedback. E a partir desse feedback, você vai pivotar a sua ideia, que não significa que você vai mudar da água pro vinho, não vou sair da medicina aqui e vou pro advocacia, não. Mas você vai pivotar a sua ideia baseado nesses feedbacks. E muitas vezes essa pivotagem pode mexer no eixo do seu sistema.
pode ser algo que você tem que mexer na arquitetura inteira para poder pivotar. E aí, se você já construiu um sistema gigantesco que está lá, você vai ter que refatorar aquilo ali tudo. Então, comece pequeno, faça a pivotagem. E aí, depois, se você fez a pivotagem, você fez mais testes, se deu gol, aí, cara, vai virar empresa, você vai pensar em escala, melhorar produto. Aí vem as novas features aí que você quer controlar, que você quer fazer no seu sistema, quer fazer esse tanto de coisa aí. Se deu no gol, cara, não deu certo aqui, nem com a pivotagem, cara, aí você volta aqui e reinicia o processo e vai fazendo isso. E se você fizer isso repetidamente, eu tenho certeza que em algum momento você vai encontrar esse carinha aqui, ó, que é o projeto que você vai dar o gol, que você realmente vai abrir uma empresa, vai pensar em escalar, vai melhorar seu produto, etc e tal. E aí, por que isso aqui é tão legal hoje e era tão ruim há 5 anos atrás? Porque para eu chegar nesse estágio aqui, ou nesse estágio aqui há 5 anos atrás, só aqui eu já demorava 2 anos e meio, porque tinha que desenvolver tudo, demorava demais. Até o MVP, o mais simples possível, já era difícil de ser entregue. Quanto mais um sistema pronto, em produção, que você consegue colocar clientes, já demorava muito para construir. E eu tinha que gastar muito, mas muito mais dinheiro para chegar aqui. Então, hoje, você consegue fazer isso com uma assinatura de R$ 1.100 por mês, você consegue testar vários e vários sistemas no mercado, se você estiver colocando essas soluções em produção. Porque se você só estiver construindo aquele Frankenstein aí dentro do seu computador, que você nunca colocou nenhum cliente para rodar, e você nem vai ter a experiência de colocar isso para você entender como funciona a infra, o que pode dar de problema, para você pegar a experiência também, se você nem está colocando isso em produção, você está simplesmente realmente queimando até a sua assinatura de $20 que você acha que não vale pagar a de 1.100, mas a de $20 você também está queimando, beleza? Pensa nesse ciclo aqui, que esse ciclo é um dos melhores conselhos que eu posso te dar, beleza? E aí, partindo aqui para os perfis aqui que a IA deixa para trás, né? O primeiro carinha aqui, ó, é o cético, né? O cético aqui é o cara que vai falar assim, vai passar, é só uma bolha que vai estourar. E aí aqui, só para não deixar claro, a bolha, eu até acredito que existe, né? Existe uma bolha financeira. Essas empresas, elas não têm esse valor que elas estão listadas. Tá muito parecido com a bolha das .com. Mas e aí, beleza, estourou as .com, um monte de gente quebrou, o mercado foi pro lixo, etc e tal. Mas e aí? Hoje a internet domina o mundo. Se você tá me vendo aqui desse vídeo agora, porque existe a internet, as .com existiam naquela época. Então a bolha, ela pode até estourar, isso vai ser ruim para muita gente, mas a IA, ela vai continuar, isso é fato, vai permanecer no mercado, ela chegou e você só tem que aceitar isso e começar a abraçar, porque é uma tecnologia muito revolucionária. Então o cara cético aqui é o cara que fica fora enquanto a curva sobe. Quando ele aceitar, ele já vai estar anos atrás, ele vai ter que correr atrás do rabo. E aí tem esse outro carinha aqui, ó, que eu também gosto de brincar bastante aqui na comunidade, que é o colecionador. É o cara que, ó, já testei tudo, falta achar a ferramenta perfeita. É aquele cara que a cada vídeo que ele vê no Instagram, cada vídeo que ele vê no YouTube, ele, putz, vou baixar aqui, testei essa, vou testar aquela ali e tal. No final, ele testou 1 milhão de ferramentas. O que você entregou? Nada. Não entreguei nada, eu só conheço um monte de ferramentas. Então é o colecionador ali, o cara fica testando ferramenta nova, GitHub, repositório novo, e que no final vai ser só ruído. E aí também temos o crente, que é esse carinha aqui, ó, que é o Ctrl+C, Ctrl+V. A IA faz o milagre por mim. É o cara que, se pegar uma ferramenta dessa aqui de codificação, Ctrl+C do bug aqui, joga lá pro Cloud, nem lê o que o Cloud escreveu. Ah, beleza, resolveu. Ah, deu outro bug aqui, Ctrl+C. Ou seja, ele não quer nem saber o que tá acontecendo. Ele Ctrl+C, Ctrl+V, deixa o milagre acontecer aqui. É ela que tem que fazer para mim. Eu não tenho que entender nada do que tá acontecendo. Esse cara aqui é o mais perigoso de todos. É o mais problemático, inclusive. Beleza? Não seja nenhum desses 3 caras aqui. Show? Então aí, já partindo do pressuposto que você não é nenhuma dessas pessoas aqui, o próximo a IA, ela escreve código, mas o fundamento, não. Não adianta você querer dominar o Cloud Code, o Codex, o Cursor, se você não sabe os fundamentos de tecnologia. Você precisa saber esses fundamentos, independente se você tem IA ou não tem IA, você precisa saber disso. Hoje, os marqueteiros aí, os caras do marketing digital, que viraram especialistas em tecnologia, eles estão te vendendo só essa parte aqui, ó. Compre isso aqui, ó. Eles estão te vendendo isso aqui. Tem um front-end lá, tem um back-end, você constrói aqui seu aplicativo, você vai ficar rico. Só que eles não estão te ensinando toda essa outra parte aqui, ó, que são efetivamente os fundamentos da tecnologia, que é o que você precisa saber de fato, para que se você queira lançar uma aplicação e ganhar dinheiro, você não vai conseguir ganhar dinheiro se você não souber aqui o que realmente precisa para poder colocar uma solução em produção. Então eu já fiz até um outro vídeo aqui, o iceberg do Vibe Coding,
Code. Vou deixar esse vídeo aqui para vocês poderem ver, se vocês quiserem. Mas é importante que vocês entendam que a galera do Mar Digital tá vendendo isso aqui. Porque depois, quando chegar nessa parte aqui, você já comprou mesmo ali o curso deles, aí foda-se, né? Então, beleza, aprende Cloud Code. Não adianta você aprender Cloud Code se você não tem fundamento de tecnologia. E aí, mas pô, como que eu consigo fundamento? Cara, você tem que estudar. Tem muito vídeo gratuito aqui no YouTube que você já pode aprender um monte de coisas que você não vai ser um completo leigo, né? Você já vai aprender grande parte das coisas. A maioria do conhecimento tá gratuito, é só você procurar, mas você vai ter que sentar a bunda na cadeira e estudar antes de colocar a mão em Cloud Code e começar a construir as coisas. Beleza? E aí, a partir do momento que você já começa a entender isso aqui, aí, cara, se você já começa a entender os princípios da computação, já é algo que você já começa a evoluir. Você já tem condições de colocar uma solução em produção de verdade. Isso já vai te separar do ruído ali daquelas pessoas que são passageiras, que só estão preocupadas ali em ter aquele momento de empolgação, mas que no final não vai conseguir entregar. Beleza? E ainda é por isso que a maioria das aulas que eu dou aqui na comunidade, a galera fala, faz uma aula aí, Anti-Gravity, Cloud Code. Eu sempre começo com algo que tem que ter um fundamento, né? A última que eu gravei aqui, construo uma ferramenta, uma aplicação ali ao vivo, né? Nas aulas, as aulas são práticas, mas sempre ensinando um fundamento essencial. A última que a gente lançou esse mês foi a autenticação e segurança das aplicações. Então eu tento ensinar todos os fundamentos ali primeiro, antes de eu construir a aplicação. Espero que ninguém esteja pulando essas aulas, para depois eu construir a aplicação utilizando os fundamentos. Mas se você não souber os fundamentos, como é que você vai validar se a IA realmente escreveu o código correto e fez da forma correta que vai deixar o seu sistema seguro? Então, você tem que se ligar nisso. E aí, para você partir para construir a aplicação, você tem que se fazer a pergunta. Você vai construir um sistema. Então, você tem que responder. Quem são os seus concorrentes? O que eles já entregam hoje? Eu já fiz várias calls aqui com a galera da comunidade e eu vejo que essa é uma pergunta que eu falo, quem que é o seu concorrente? Isso aqui não tem no mercado. Eu falo, mas cara, não tem no mercado, não tem ninguém que faz isso aqui. Você tem certeza? Você olhou e você já percebe de cara que não fez esse dever de casa. Você não sabe nem quem é o seu concorrente. Então, assim, as soluções que eu rodo aqui, que inclusive eu libero aqui, tipo o Smith aqui, cara, que é um sistema de agentes de IA, que, cara, é uma aplicação simples, é um SaaS de agentes de IA, onde eu coloco agentes de IA nos meus clientes e eles fazem trabalho de agendamento, de SDR, de vendas, fazem ali a parte de suporte ali para sistemas online, então tem uma parte de reg muito robusta. Então eu construí isso, então eu sei exatamente o que é, mas eu já sabia ali que quando eu comecei isso aqui tudo, eu já sabia que a ChatVolt, por exemplo, era um dos meus maiores concorrentes. Eu já tinha estudado tudo, já tinha visto como é que eles faziam, o que eles eram, qual que eram os clientes dele, como que ele atacava, como que eu vou me diferenciar deles. E tudo isso aqui não comecei com um sistema desse aqui pronto. Eu comecei com esse carinha aqui, ó. Olha só como é que era o meu MVP. Era um template do N8N, onde eu vendi para vários clientes e a gente duplicava esse template aqui. Isso aqui, final de 2024, a gente duplicava esses templates aqui para poder rodar com um monte de clientes. E era tudo meio que na marra ali. Eu construí aqui, deu certo, ligou aqui esse template. Agora o cliente tal, agora vamos para o outro cliente aqui. E isso foi. E aí eu fui evoluindo essa agência de IA aqui, numa época que o N8N ele ainda nem tava aquela febre do N8N ainda, eu tava me preocupando com aprender isso aqui e tal, enfim, mas a primeira coisa que eu aprendi foi, cara, preciso testar isso aqui em algum lugar. E aí isso aqui nasceu, e aí a gente cresceu e vendeu para muita gente, mas depois chegou um momento que já tava dando mais manutenção do que uma própria solução, então eu precisava migrar esse cara aqui para um sistema onde eu controlava. Então, às vezes o cliente, obviamente, isso aqui rodava dentro da estrutura do cliente, eu duplicava isso aqui dentro da estrutura do cliente, o cara tinha que ter uma assinatura do N8N, tinha que ter uma assinatura da OpenAI, enfim, e aí o cara às vezes deixava de pagar o OpenAI, ligava pra gente e falava, seu agente não tá funcionando. Não, peraí, o agente não tá funcionando? Como assim? Me explica melhor. Aí você entrava lá, o cara não tinha pagado o ChatGPT, não tinha pagado a OpenAI, que era o modelo que rodava o agente dele. E aí foi dando muita manutenção e tal, e eu precisava de uma saída melhor. Mas eu já tinha um negócio validado que eu fiz aqui construindo no N8N, não precisei desenvolver nada. E aí, a partir disso aqui, a gente criou o Smith aqui, cara, um sisteminha aqui de agentes de IA, foi construído devagar. E aí hoje, cara, tem memória, sub-agents e tal. Hoje é um sistema completo. E eu me baseei, obviamente, eu sabia do mercado. Então, isso aqui já respondia a primeira pergunta. Segunda pergunta, por que o seu cliente usaria a solução e não a que ele já tem? Você sabe responder isso? O que é seu diferencial? Qual é o seu diferencial real? Ou você só tá copiando alguém ali? Tem algum diferencial? Porque senão você vai chegar, na hora que chegar na parte que você tem que vender, fazer marketing e tal, você já vai abandonar o barco ali. Então, você pensou a fundo no que o app faz e nas regras dele? Você já sabe o que o seu app faz? Já vi muita tela aqui de sistema de membros aqui da comunidade que eu pergunto, beleza, e essa tela? A gente faz umas calls aqui na comunidade, eu
eu dou uma olhada nos códigos, dou uma olhada nos sistemas e tal, para ajudar, né, a galera aqui. A gente tem um conceito de incubadora, né? Então a gente olha aqui o que a galera tá construindo e muitas vezes eu pergunto, essa tela aqui vai fazer o quê? O que é essa tela? Eu não entendi direito. Cara, não sabe explicar, então aqui eu ainda não sei ainda, eu tô vendo aqui, talvez eu vou colocar um agente de então, peraí, você não sabe o que essa tela aqui faz, ela nem deveria ter começado a existir aqui. Então você já vê que tá perdendo um tempo a mais ali construindo algo que nem deveria ter nem começado. E aí, você sabe quanto custa um servidor, nuvem, banco, rodando 24/7? Você está preparado para isso? Se você não está querendo gastar $20 por mês com seu modelo, você sabe quanto vai custar para você colocar isso no servidor? E aí, quando você começar a escalar e começar a ter usuários, você vai ter que começar a tirar o dinheiro do bolso. Não existe negócio onde eu tenho certeza que você pensa que você vai ficar rico e, cara, dependendo do quanto você trabalhar e do quanto o seu negócio for bom e o fundamento que você tem, realmente você pode ficar rico, mas você vai ter que investir. Não tem como negócio evoluir sem investimento. E isso vai responder essa pergunta, que é qual que é o mínimo para você colocar esse negócio de pé e manter esse negócio em pé. Você vai precisar responder essa pergunta. Então, o $20 aqui, ó, que é o investimento que você faz ali no modelo Frontier ali, no GPT, você vai ter limite de uso baixo, você vai ter fila de respostas mais lentas, você vai ter muito mais tempo até a primeira entrega. Então, assim, eu não estou falando que com $20 você não consegue entregar, mas vai demorar muito, muito mais do que, obviamente, você tá com os planos ali Pro, plano Max. Lembrando que eu já te falei que mesmo você pagando 1.100 por mês, para o que você quer construir, para construir sistemas, você está pagando muito barato. Beleza? E aí, apesar de eu ter essas assinaturas, e eu vim aqui construir sistemas, por que você libera esses sistemas aqui dentro da comunidade e tal? Se você tá ganhando dinheiro, tem mercado para todo mundo. Então, pensa que a IA, ela só acelera. Então, pensa que eu tenho agentes de IA aqui, hoje eu trabalho no nicho mais de pet shop e de clínica dental, porque foi os agentes que a gente construiu ali, e é o que roda mais liso, é mais fácil para mim. Implanta um agente ali em 1, 2 dias, e aí o negócio tá funcionando, e tá rodando belezinha, e tá show de bola. Agora, eu só consegui fazer isso porque eu tinha amigos ali que eram donos desse tipo de negócio que me permitiram testar esse agente lá e eu consegui realmente entender ali a operação deles. Agora, se alguém ali que entende de advocacia ou entende da área médica entrar aqui e construir algo referente à área médica ou querer implantar um agente da área médica, cara, pode usar o sistema. Eu não vou concorrer com você. Eu não tenho conhecimento de montar um agente da área médica. E não adianta você achar que o médico vai se logar aqui dentro do seu sistema e o próprio médico vai configurar agentes de IA. Ele não vai conseguir, o nicho dele é outro, já é difícil pra gente que está envolvido nesse meio. Imagina pra quem não tá envolvido, entra aqui e quer, cara, configurar aqui, escolher modelo, falar de temperatura, enfim, personalidade, memória, como é que o cara vai configurar isso, entendeu? HTTP Tools, MCP, ele não vai saber isso, você precisa executar esse trabalho pra ele, mas se você já é da área médica e tá envolvido com isso, você tem muito mais condição que eu de implementar lá. Eu não consigo implementar hoje um agente de IA lá dentro de uma área médica, se eu não ter que entrar lá dentro e entrar dentro da operação do cara, e talvez para mim nem compensaria eu fazer isso, beleza? E aí, afunilando um pouquinho mais, só para eu ser um pouquinho mais polêmico, nem todo modelo escreve código de verdade. E aí, já falei aqui, já fiz a arena de vídeo aqui, vou botar o vídeo aqui para vocês verem, a arena. Depois eu vou fazer um outro aqui, porque eles me pediram outros modelos aqui, e eu vou lá fazer o vídeo de novo pra galera ver. Modelos de alta performance, só tem esses caras aqui, ó. E aqui, o Gemini aqui, eu ainda vou cortar ele no meio ainda, porque é mais ou menos esse carinha aqui. Mas os únicos que performaram comigo, que sou heavy user. Então, assim, nós estamos falando que quem é heavy user? Eu tenho uma assinatura do Cloud aqui, de um Cloud Max, eu tenho uma assinatura do GPT aqui, aquela de 500, não sei se é a do meio aqui, sem contar que eu tenho assinatura do GLM, eu tenho assinatura do Minimax, e geralmente estoura esses limites semanais todos aqui. Então, eu sou heavy user, eu já fiz testes e mais testes com todas essas LLMs, e eu sei qual que entrega e qual que não entrega. E a maioria das pessoas que defendem esses caras aqui, ó, que é a camada barata, Minimax, DeepSeek, Qwen e tal, e os outros genéricos, são pessoas que não entendem de código, não são desenvolvedores, porque quando o cara olha o código, o cara fala assim, ó, que merda é essa aqui? O que esse cara aqui fez? Funcionou bonitinho, entregou rápido o DeepSeek ali, pô, nossa, aplicativo one shot. Mas ele olha pro código, ele não sabe o que tem lá. Mas quando você olha no código, você entende aquele código macarrão horrível, você sabe que aquele modelo ali é uma merda, não entrega. Então, esses caras aqui são os únicos caras hoje
que estão no páreo. Levem isso em consideração. E aí eu trouxe até um vídeo aqui de um cara que é extremamente respeitado no meio da tecnologia. E eu vou deixar só o trecho dele falando aqui. E aí vocês tirem as suas próprias conclusões se eu tô falando merda ou não. Esse vídeo aqui que ele gravou foi depois do vídeo da Arena, das LLMs que eu fiz aqui. Mas olha só o que ele falou. É o nosso querido Fábio Akita. Esse cara aqui, pra quem é da tecnologia, e até pra quem não é da tecnologia, respeita ele no nível altíssimo. Esse cara é muito pica, beleza? E aí, nesse benchmark, eu cheguei na conclusão seguinte. Tem muita gente que ainda acredita, nossa, os modelos open source chineses vão matar a OpenAI, vão matar o Cloud, vão bosta nenhuma. Não vão bosta nenhuma. Os únicos modelos que são práticos para trabalhar no dia a dia hoje é o Cloud Opus, é o GPT-X-High e talvez o GLM 5.1. É o único. E o GLM 5.1, ele talvez seja nível Sonnet 4.5. E o Sonnet 4.6 não chega aos pés do Opus. Então eu já vou deixar isso muito claro. Para fazer um projetinho que eu acabei de falar, Bom, então isso aqui é só para mostrar para vocês, o Akita, esse cara, ele é um monstro. Então, assim, todo desenvolvedor, ele respeita demais ele. Não só desenvolvedor, ele é muito inteligente. Vê os vídeos dele aí, vê os fundamentos. Esse cara, ele realmente é muito bom. E você vê que ele fez vários testes ali. E, cara, são esses modelos aqui que entregam. Ele é o tipo do cara que, quando o Opus faz um código para ele vai lá dentro, eu tenho certeza, que ele lê cada linha de código que foi gerado. Ele critica tudo, ele olha tudo. Então, é muito importante que vocês entendam isso, porque se você está defendendo esses caras aqui, muito provavelmente você não conhece de código e está achando que o modelo está entregando, você está indo para a opção mais barata, mas na verdade você está indo para a opção mais cara, que demora mais e que muito provavelmente vai fazer você só torrar dinheiro, porque com código ruim você não coloca nada em produção e se você colocar você vai ter problemas, isso não vai te levar a ganhar mais dinheiro. Então, modelo barato, código quebrado, retrabalho sem fim, mais tempo e dinheiro e a entrega, cara, tá cada vez mais longe. Não adianta, é isso que vai acontecer. Então não fica se iludindo com modelo gratuito, modelo não sei o que, chinês e tal, enfim. Esses caras ali é os que entregam em alto nível, beleza? Aí eu não tô falando que você tem que ter uma assinatura Max, você pode ter uma assinatura Pro de qualquer um deles. Vai demorar um pouco mais para você chegar lá, mas você chega lá. Beleza? E aí, a última coisa aqui que a gente tem para falar é: saiba o que você quer em uma única frase. Então, o foco: sistema SaaS B2B de agentes de IA para suporte e atendimento de pequenas e médias empresas. Tá muito claro o que é o sistema aqui. O Smith aqui é esse carinha aqui, ó. Tá muito claro. Eu consigo te definir isso em uma frase. E um outro sistema que a gente tem aqui que é liberado da comunidade é o Lionclaw. O Lionclaw, ele é um assistente pessoal, muito parecido com o Hermes ou com o OpenClaw. Mas ele tem aqui uns pipelines de desenvolvimento, onde eu construí isso aqui só para eu poder construir sistemas. E aí eu coloco múltiplos modelos de IA aqui para desenvolver, e por isso que eu sei que tem os modelos bons e os modelos ruins. E eu consigo auditar esse código aqui dentro. Então, tem vários pipelines aqui dentro. Cara, hoje o foco dele é esse. Eu tenho vários pipelines aqui de desenvolvimento, onde ele segue ali uma estratégia, CSDD, enfim, segue ali os passos bonitinho, cara. Já testei aqui várias vezes aqui, tá lançando a versão nova, enfim. Então, esse cara aqui, ele serve para isso. Eu sei definir ele uma frase. Ah, Breno, ele pode aqui agora se conectar numa nuvem para poder falar, não, ele não pode, ele não faz isso, o objetivo do sistema não é esse. Ah, ele pode então aqui entrar num nível de empresa, enterprise, para que eu possa aqui distribuir para todos os meus colaboradores. Não, ele não é isso, é um assistente pessoal que te ajuda no desenvolvimento de projetos. É isso que ele faz. Então, eu consigo definir os meus sistemas com uma única frase. E aí, quando você tá no hype, que você tá ali na curva ali da euforia, né, da emoção, igual daquele gráfico que eu mostrei, você quer construir um sistema X-Tudo. Ele é uma agenda de advogados, mas faz o cadastro de clientes, mas também tem contas a pagar, relatório operacional, também tem um sistema de benchmark aqui, vai ter um agente de IA que vai fazer tudo. Quando você vê, o sistema ele faz tudo, o cara mistura tudo, ele não consegue definir em uma frase o que o sistema dele faz. E isso é um grande problema, porque se você quer ser tudo, você não vai conseguir ser nada, você vai conseguir ser bom em nada. Então você tem que focar o seu sistema. Pra que ele serve? A mesma coisa toda vez que eu vou refatorar o Smith aqui, a galera pede, construir aqui um sistema, um CRM, para os agentes aqui começar a preencher dados de cada cara. A ideia é muito boa, colocar um CRM aqui, mas esse sistema já é um sistema super pesado. Eu já tenho que resolver muitas coisas, eu já tenho que cuidar de um fluxo alto de chamadas, de agentes de IA, eu já tenho que cuidar de um sistema muito pesado, que tem vários agentes, que tem um fluxo alto, que tem API, o sistema está em produção, você tem que monitorar, você já tem que fazer muita coisa. E aí eu colocar um CRM aqui agora, cara,
cara, banco de dados, vou ter que gerenciar tudo isso, vai ter múltiplos dados, o sistema pode ficar lento, você já tem que começar a pensar em load balancer, em várias outras coisas de arquitetura do seu sistema para manter ele em pé e você vai ter aquele sistema que é Frankenstein, que ele faz tudo. Então, o quão mais específico o seu sistema for e você conseguir definir ele em uma frase e você ser muito bom nisso, é a chave para você conseguir se diferenciar no mercado. Tô falando que você não pode ser o sistema de estudo, você pode ser o sistema de estudo. Em alguns anos de evolução da sua ferramenta, você pode virar ali um sistema de estudo. Mas até lá, comece pequeno, pivote a sua solução se for preciso. Você não vai precisar refatorar o seu sistema inteiro, caso você precise mudar a estratégia aqui de um produto que já está pronto, você vai conseguir chegar lá, beleza? Então hoje é tudo que eu tinha para falar para vocês sobre isso. Então, assim, só um conselho, não é nada cravado na pedra, que tem que ser assim, mas, cara, é algo que a minha experiência já me provou que tem um caminho certo e tem um caminho que é completamente errado. Eu posso te afirmar que tem um caminho completamente errado. O caminho certo, posso ali te dar algumas dicas e espero que isso seja relevante para você, beleza? O link da comunidade está disponível na descrição desse vídeo. Se você quiser aprender mais sobre desenvolvimento de aplicações utilizando inteligência artificial, venha compartilhar aí o seu conhecimento com a gente e nós também vamos compartilhar com vocês, beleza? Forte abraço a todos e até mais.